Vamos falar sobre processo seletivo para a área de QA e vamos falar também como se destacar. Eu acho que é um tema super pertinente, né? Todo mundo acaba falando sobre isso e acaba me perguntando, então eu quero falar um pouquinho, né? Tentar trazer um pouco mais dos meus conhecimentos aí para o pessoal, até porque isso normalmente é uma coisa que você se aprende com o tempo e ter uma pessoa que já tem algumas informações que podem ajudar é bem útil, né, galera? Beleza, galera? Vamos começar a falar sobre processo seletivo, tá? Então, algumas pessoas que estão entrando aqui, talvez vocês ainda não estejam entendendo muito sobre a área de qualidade, ou às vezes nunca ouviram falar sobre a área de qualidade, né? O Thiago aí, ó, ele estava estudando para ADS, né? Mas ele está interessado em testes. Cara, te falar que a área de qualidade ela é uma área sensacional e o processo seletivo dela, ele é muito similar com o processo seletivo de desenvolvedor. O que eu quero dizer? Quer dizer que eu vou ter que codar um projeto, Manny? Não, não é isso. Eu vou ter que desenvolver uma API, vou ter que desenvolver um front-end em JavaScript ali com React. Não, não é nada disso. O que você vai precisar realmente trabalhar e estudar é a parte de teste automatizado ali em programação, principalmente inicialmente, tá? Mas o que eu quero dizer com ser muito similar, né? Como qualidade ele faz parte da área de tecnologia, normalmente o processo seletivo que é utilizado para desenvolvedor acaba sendo utilizado para QA também. Então o que eu quero dizer? Primeira coisa que vai acontecer no seu processo seletivo, tá bom? E eu tô falando isso para 90% dos casos, né? Porque, bem, processo seletivo, quem faz é a própria empresa e ela escolhe do jeito que ela tem que fazer. Então a primeira coisa que você vai fazer é participar de uma entrevista com o RH. O RH vai ser a primeira pessoa que vai fazer contato com você e seja pelo LinkedIn, seja por e-mail ou até mesmo por WhatsApp ligação, tá bom? Essa entrevista, tá? Então essa entrevista no processo seletivo é a entrevista que você vai falar com a pessoa de recursos humanos, a pessoa que faz contrato, que lida com pessoas dentro da empresa. Galera, essa é a entrevista mais simples. Por quê? É ali que você tem que se vender. A recrutadora que está trabalhando ali com você, né, a pessoa de RH que está ali com você, ela sabe muito menos de tecnologia, ela sabe muito menos de QA do que você. Então é muito interessante que você saiba disso, você está participando da entrevista, você já sabe muito mais de QA do que ela. Porque, por exemplo, talvez vocês aí do outro lado não sejam QAs, talvez vocês estejam ouvindo pela primeira vez alguém falando sobre a área de qualidade, ou até mesmo pode ser que você já tenha ouvido falar sobre a área de qualidade, e só que bem pouco, e não tem muita certeza do que está acontecendo, ou como ela funciona, ou o que precisa aprender. Só que, pessoal, vocês já sabem, às vezes, muito mais do que essa recrutadora. Por quê? Porque vocês estão interessados na área de qualidade, estão pesquisando, entendem que realmente para que serve, como que ela funciona. A recrutadora, galera, a única coisa que ela se importa são os requisitos da vaga. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Requisitos da vaga, pessoal. Requisito da vaga é quando você entra ali na descrição da sua vaga, vai ter uma parte, um tópico, que são requisitos. E esses requisitos são tudo que você precisa falar com a recrutadora. Mas você fala assim, Manny, mas tem lá, sei lá, 10 requisitos. E eu só atendo a 5. Malemar. Mas nunca nem tenho experiência, eu só estudei e aprendi. Cara, faz a entrevista. E você vai falar sobre esses 5 que você tem conhecimento. Mesmo que você não tenha experiência profissional. E você vai mostrar para ela como você entende sobre aquele requisito. Galera, depois do processo seletivo, né, que você fala com o RH, e bem, eu já dei várias dicas aqui em relação a isso, logo depois disso, você vai ter provavelmente uma entrevista mais técnica. E quem vai participar dessa entrevista? Algum QA, talvez algum gerente, né, de tecnologia e talvez um desenvolvedor ou não. Pode ter o QA ou não também, às vezes pode ser só o gerente, às vezes pode ser o gerente e um QA, às vezes pode ser só um QA, tá bom? Por quê? Porque eles querem entender se você entende de teste de software. Ok? O Lipe, ele colocou aqui, Cato versus LinkedIn. Cara, 100% das vezes LinkedIn. Na minha opinião, se você não tem muito tempo, você tem que mexer numa rede e você quer a sua vaga, coloca a sua energia toda no LinkedIn. Ah, Manny, pô, eu consigo colocar muita energia no LinkedIn e estudar ainda tá me sobrando tempo. Vamos dizer. Beleza. Tem Cato, InfoJob, Indeed, né? Tem algumas que são gringas também, né? No Well-Found também é bem legal. Então, todas essas ferramentas, elas são úteis, tá? Mas a questão é, o LinkedIn é a principal de todas. É a principal. É ali que você tem que fazer o seu marketing pessoal, é ali que é a sua vitrine de verdade, tá? Todas as vagas que eu já trabalhei, todas as entrevistas que eu fiz, eu não precisei ir para mais nenhum lugar a não ser o LinkedIn. Então,
E meus alunos, a maioria deles é sempre por LinkedIn. Às vezes tem um ou outro, vão sair pela Group, qualquer coisa do tipo também. Boa noite, Manny. Poderia falar sobre como fazer um bom network? Estou aplicando para vagas e até agora não consegui nem chegar na entrevista. Olha, é muito interessante você falar, Meidsola, porque você levantou um ponto, né, que, poxa, não estou conseguindo nem chegar nas entrevistas, e você falou assim, e eu preciso aprender a fazer melhor network. Cara, isso é muito legal. Então por que eu tô falando isso, né? Por que isso é legal? Não é legal que você não tá conseguindo fazer as entrevistas, mas é legal porque você tem noção do motivo pelo qual você não tá conseguindo fazer as entrevistas. Cara, de verdade, network é exatamente o que você tem que fazer para melhorar suas possibilidades de fazer entrevista, ok? Dito isso, o que você quer fazer como QA, né? Principalmente para quem está em transição de carreira. Você vai não somente se conectar com recrutadores, né? Recrutadores técnicos, o pessoal de RH, para você poder saber das informações, né, principais sobre vagas, e não só isso, né? Porque é muito provável que você vá se aplicar para uma vaga, e se você quiser conversar com a pessoa do RH, você vai acabar indo lá procurar ela na vaga e tentar se conectar com ela lá no LinkedIn. Só que também se conectar com pessoas que são QAs, principalmente QAs que já são plenos, seniors, né? E isso ajuda muito você, tá? Por que ajuda muito? Porque esses caras aí são pessoas que às vezes vê potencial em você e pode te indicar para uma vaga. Você entrar nos requisitos de vaga, nas inscrições de uma vaga, entrar na empresa, ir lá dentro, pesquisar as pessoas, conversar com elas, tudo isso vale a pena, tá bom? Tudo isso vale a pena. E é assim que se faz um network muito melhor.